Recuperamos agora o assunto da mulher grávida que prometeu um bebê a um casal de mulheres. Junta-se por isso em direto por videochamada João Silva Araújo, advogado de defesa. Boa noite, bem-vindo. Antes de mais, perguntava-lhe em que estado está a sua cliente após toda esta situação. Muito boa tarde, agradeço pelo convite. Obviamente a situação da minha cliente é uma situação que é sempre uma situação complicada, está em recuperação, tem tido o apoio das entidades e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga, que tem feito tudo e mais alguma coisa relativamente a esta situação e tem ajudado numa situação muito, muito complicada e que denota alguma gravidade nos factos aqui em concreto e que têm sido apurados tanto pela Comissão, pelo Hospital de Braga e também pela Polícia Judiciária do Porto. E como é que foi a reação deste casal depois de ouvir o não desta mãe? Como é que começou toda esta história? Esta história foi-me diretamente denunciada a mim, enquanto advogado, por uma outra cidadã de nacionalidade brasileira, que fez questão de chegar à minha pessoa com esta situação, que era uma situação que já se alastrava desde janeiro do presente ano. Esta senhora, certamente, e pelos dados que me foi dado, fui eu que providenciei junto à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que esta senhora estaria numa situação quase de cativeiro desde janeiro de 2023 e obviamente era uma situação muito grave e é uma situação muito complicada dentro de todas as situações que na minha matéria criminal, e conseguiu a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens conseguiu que de uma forma muito, muito calma e muito sorrateira que esta jovem, esta cidadã brasileira, que é a mãe da criança, da pequena Helena, fosse ao hospital, e foi a partir daí que se desencadeou toda esta situação e foi denotado que as duas mães, alegadamente lésbicas, que estavam nesta situação para ficar com a criança, Houve aqui um aproveitamento da fragilidade dos pais da criança, doutor? Da mãe da criança houve um aproveitamento muito grande, é uma pessoa com muita fragilidade, com alguns problemas em termos emocionais, vê-se que é uma pessoa muito frágil, com uma autoestima muito baixa e que originou esta situação que é desde janeiro, desde que a senhora ficou grávida. Foi necessário, as pessoas deram ajuda para a mesma viver, não é? Porque ela estava numa situação de desemprego, este casal, estas duas senhoras deram-lhe ajuda, obviamente com um objetivo de ficar mais tarde com a criança. Alegadamente até já existia uma passagem da senhora para o Brasil e a criança ficaria aqui com este casal, com estas duas mulheres, uma mulher portuguesa e uma mulher brasileira. Mas a sua cliente tinha noção que poderia estar aqui a violar aqui algumas leis caso entregasse o bebê dessa forma? A minha cliente não tinha noção, eu vou ser muito honesto, só notou esta situação quando foi mãe na segunda-feira. E aí percebeu na situação que estava, na gravidade, porque muitas vezes nós, e em termos da sociedade e do crime, e sendo eu um advogado do crime, muitas vezes nós não notamos os problemas logo de início, pensamos que são coisas normais, quando na verdade não são coisas normais, são coisas muito complicadas e que obviamente que esta senhora está numa situação muito complicada, que iria ficar sem a criança, mas felizmente conseguimos salvar a criança. E não sabemos, isso é uma investigação da Polícia Judiciária, se poderiam existir aqui outras coisas, alegadamente o tráfico de seres humanos, que começa a ser uma tendência muito grande na Europa e que, como dizia e como nos ensinam, é uma atividade muito mais rentável que, por exemplo, o tráfico de estupefacientes. O tráfico de crianças é muito rentável na Europa. Mas há condições para esta mãe cuidar da bebé? Neste momento, a mãe tem todas as condições em termos que está a ser uma recuperação muito grande, está neste momento num local que não pode ser revelado por motivos de segurança e também a pedido das autoridades da Polícia Judiciária, que não o podemos revelar pela questão de segurança, e a criança também encontra-se bem, encontra-se numa instituição com toda a proteção, porque também foi colocada nesta situação de proteção por, essencialmente, uma questão de segurança
da própria criança, que tem que existir agora, porque mesmo depois de toda a situação, as duas cidadãs continuam a enviar mensagens à minha constituinte e à senhora em causa a perguntar pela filha, que é uma coisa que me mete alguma estupefação, e fica aqui no ar esta situação que para mim é de uma gravidade extrema. Só para fecharmos, foi crucial a intervenção da Comissão de Proteção dos Jovens, neste caso? Sem dúvida, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga teve uma atuação rápida e pronta, conseguiu retirar, porque para percebermos, esta criança conseguiu só sair a mãe com a criança porque tinha que fazer o teste do pezinho, e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga levou esta criança para o hospital, afastou as duas senhoras e conseguimos, com as autoridades, todos nós, isto foi tudo muito bem feito, e agradecer obviamente à doutora Engrácia, que é presidente desta comissão, e também à doutora Joana Araújo, que foram exemplares nesse seu trabalho, porque sem elas e sem também a intervenção da Polícia Judiciária era impossível salvar esta criança, e principalmente a mãe, que estava numa situação quase fechada, sem ligação ao mundo, e conseguiu estabelecer ligação com uma colega brasileira que nos deu conhecimento deste caso e salvamos esta criança. Muito bem. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Muito obrigado E boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.